Juízes capítulo 15, versículo 14 em diante, diz-nos assim a Bíblia Sagrada: E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se romperam como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Somente até aqui, vamos sentar. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs que estão aqui no templo, você que nos assiste, em 5 minutos eu vou falar da palavra de Deus, mas preste atenção. O texto que nós lemos conta a história de Sansão, um dos juízes de Israel, um dos homens que teve a responsabilidade de dirigir o seu povo. E é tão interessante que quando nós somos chamados por Deus para alguma função, para alguma tarefa, por mais que nós nos sintamos incapacitados, por mais que nós nos sintamos despreparados, se é Deus quem nos chama, existe um agente especial que vai intervir na nossa história. E isso para qualquer chamado da vida, um chamado na vida profissional, um chamado na vida familiar, um chamado na vida espiritual, na vida religiosa. E sabe qual é esse agente que interfere na nossa vida, que age em nós para que nós cumpramos o chamado de Deus? Ele se chama Espírito Santo. E eu quero que você repita: qual é o nome dele? Espírito Santo. O texto fala que Sansão estava preso, sendo levado pelos inimigos filisteus, e ele é dotado de uma força sobrenatural. E o texto diz claramente no versículo 14: porém o Espírito do Senhor possantemente se apoderou de Sansão. Então, quando a gente lembra de Sansão, um homem com uma super força, um homem como um Hércules da mitologia grega, ou o Superman, né, das histórias em quadrinhos, aquele homem que ganha força, que rompe as cadeias, que rompe as cordas e sai em liberdade, ainda enfrenta os inimigos e os liquida. Eram 1000 homens, 1000 soldados, e Sansão os vence sozinho. Isso só aconteceu por um motivo: porque ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero dizer a você que o Senhor tem uma promessa de bênção para a minha e para a tua vida, e Ele tem chamado você para algo especial. Deus tem um chamado para a tua vida familiar, Deus tem um chamado para a tua vida religiosa, para a vida espiritual, Deus tem um chamado na sua vida profissional, Deus tem algo para entregar a você. E eu quero que você, quando se sentir incapacitado, quando se sentir enfraquecido, até questionando: será que eu vou conseguir enfrentar esta situação? Eu quero que você se lembre: Sansão venceu por um motivo, porque ele foi tomado pelo Espírito Santo, e eu e você também venceremos no chamado que Deus tem na nossa vida, por um único motivo: porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós recebemos esta força. Chegando na última parte do sermão, no último terço do sermão, preste atenção: tem muita gente que está se sentindo enfraquecido espiritualmente. Tem muita gente que está se sentindo enfraquecido por causa dos problemas familiares. Tem muita gente que está se sentindo enfraquecido por causa dos problemas financeiros, econômicos. Muita gente que está enfraquecido porque o inimigo tem oprimido a sua vida, tem pressionado a sua vida. Hoje o Senhor vai te fortalecer, não com o biotônico Fontoura. Lembra do biotônico Fontoura? Quem tomou quando era criança como eu, levante a mão aí. Muita gente é daquele tempo também, né? Não é biotônico Fontoura, ou para quem é mais atualizado como jovens, né? Não é Red Bull, porque o Red Bull diz que ele te dá... vocês assistem a propaganda, né? Mas não é nenhum fortificante que a gente compra lá na farmácia, não. Sabe quem vai nos fortalecer? É o poder do Espírito Santo de Deus. Para que você enfrente essa situação e ultrapasse, e continue e prossiga.
Porque Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para ser vitorioso, Deus te chamou para você suportar essa crise e chegar do outro lado, não cabisbaixo, mas glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida hoje, que o Espírito Santo de Deus tome o teu coração hoje, que o Espírito Santo de Deus tome a sua mente hoje, esta mente que pensava em derrota, essa mente que estava cheio de pensamentos desanimadores, que estavam fazendo com que você desistisse até dessa situação. Não desista, você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E assim como Sansão saiu vitorioso nesse embate, você também sairá vitorioso, vitoriosa. Você que me assiste também, o Espírito Santo vai te impulsionar, vai te fortalecer, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te fortaleça. De novo, que o Espírito Santo te fortaleça. Mais uma vez, que o Espírito Santo te fortaleça. Então que você tenha hoje, receba o fortalecimento do Espírito Santo de Deus. Prossiga, vai avante. Não é hora de desistir e nem é o final da jornada. O Senhor está contigo e você vai ultrapassar cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós nesta noite. Glória a Deus.